A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor avalia as últimas pesquisas de aprovação em relação ao governo federal? Uma série de pesquisas de opinião que foram publicadas recentemente pela mídia tem mostrado que a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro está em franca queda. As duas últimas pesquisas, segundo relatos da mídia, foram os levantamentos Exame Ideia e XP e PESP. Nos dois casos, as pesquisas mostram que a desaprovação do governo Bolsonaro atingiu a perigosa cifra de 50% ou mais. Isso contraria a tendência que tinha se verificado nos dois primeiros anos de governo de uma aprovação superior a 50%. Afora os dados sobre o governo, a desaprovação propriamente do desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro, do seu modo de governar, a desaprovação ultrapassa a 60%. Considerado no seu conjunto, essas pesquisas sugerem algumas causas da rejeição que o governo está enfrentando agora. A primeira delas é a evidente: quase 500 mil de mortos por causa da pandemia, numa circunstância e num contexto em que o governo não parece, para a opinião pública, ter tomado as medidas adequadas para enfrentar a grave crise sanitária. Um dos aspectos mais importantes que aparece nesse contexto é o desprezo do presidente pela dor das famílias das pessoas vitimadas. Não há, da parte do presidente, nenhuma sinalização do compromisso e, digamos assim, de uma atitude de solidariedade pessoal do presidente com as famílias das vítimas. A segunda causa que pode estar afetando a aprovação do presidente diz respeito à lentidão do programa de vacinação. O programa de vacinação atrasou, há uma informação que vem da CPI de que muitas iniciativas que o governo poderia ter tomado foram deixadas de lado, não foram tomadas, e isto conflita com o fato de que 88% das pessoas entrevistadas manifestam que querem ser vacinadas. Apesar disso, apenas 11%, por exemplo, tomaram as 2 doses da vacina no Brasil e 37% aproximadamente tomaram uma dose, né? Uma terceira causa importante diz respeito ao fato de que, apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos por municípios, estados e algumas iniciativas do governo federal, com o ministro Queiroga, ainda assim, a taxa de mortes diária tem oscilado em torno de 1.500 casos por dia e às vezes chegando perto de 2.000 casos por dia. Afora isso, 80% das UTIs dos principais hospitais do país estão ocupados. Evidentemente, isso cria um contexto em que o governo não demonstra a sua capacidade de aprovação. Professor, e quais desafios políticos o senhor projeta nesse cenário? Eu diria que todas essas causas são um desafio para o governo Jair Bolsonaro nos próximos ano e meio até o prazo da eleição de 2022, na qual o presidente pretende se candidatar à reeleição. Mas esse é também um desafio para a oposição. A oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro terá que enfrentar os desafios representados pela crítica extremamente contundente que muitos eleitores têm em relação ao papel dos partidos políticos e do Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, enfrentar a exigência de setores da população brasileira de combate à corrupção. O governo Bolsonaro foi eleito com essa bandeira, mas, na verdade, abandonou a bandeira do combate. E agora cabe à oposição também assumir o compromisso de que os partidos políticos não mais utilizarão desse método para poder governar. Esse é o grande desafio da oposição brasileira. Obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, hoje vamos falar sobre as faixas ou bandas de mesh. Enxergar a borda mais escura de um objeto cinza, quando esta borda está próxima de outro objeto mais claro, é uma alteração na cor do objeto que estamos vendo? Na verdade, não. Quando enxergamos uma borda mais escura do mesmo objeto, por exemplo, cinza claro, quando ele está sobreposto a uma parede mais clara, ou a sua outra borda mais clara, quando está sobreposta, por exemplo, a uma parede mais escura que ele, é um fenômeno fisiológico da visão, um fenômeno que permite demarcar
as bordas, os limites desse objeto. Não necessariamente tem relação com a cor desse objeto, que colocado em outro ambiente com luz mais homogênea, se observará que esses contrastes não existem. Esse fenômeno fisiológico foi descrito por Ernest Mach, um fisiologista que viveu entre 1838 e 1916 e, entre outros estudos, fez essa descrição desse fenômeno, então, que ficou conhecido como as bandas ou as faixas de Mach. As faixas ou bandas de Mach já existiam na natureza antes de serem descritas e estudadas? De fato, essas bandas, esse fenômeno, não passou a existir quando ele descreveu e aí passou a ser estudado do ponto de vista eletrofisiológico, observando então que os neurônios na retina, inibitórios e excitatórios, produziam essa modulação, permitindo acentuar os contrastes. Na verdade, como se aprende em desenho artístico desde a tenra infância, o contraste dos objetos é trabalhado com precisão, clareza, intensidade e muita arte por artistas, inclusive, que vieram muito antes da descrição de Mach. Desenhos de Leonardo da Vinci e de outros artistas anteriores permitem constatar o uso dessa característica, dessa forma, acentuando então as sombras e os limites, utilizando o recurso da suposta iluminação sobre o objeto que está sendo descrito, desenhado. É possível ainda que na natureza esse recurso tenha sido e continua sendo útil para delimitar objetos próximos, identificar movimento em contraste com objetos estacionários e assim ajudar que rapidamente os olhos definam as características do que está ao seu redor, ainda que esses objetos, de fato, não tenham essas nuances de cores que nós interpretamos. De forma que as bandas de Mach retratam um fenômeno fisiológico muito utilizado em jogos, brincadeiras, para entender se as coisas são cinzas com fundo branco, pretas com fundo cinza e vice-versa, mas, de fato, utilizam um recurso fisiológico da nossa retina para sua estimulação e definição das bordas, dos limites entre objetos sobrepostos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual é o pensamento atual da população brasileira em relação às questões ambientais? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. O país, o Brasil, é um dos mais irresponsáveis do mundo nas questões ambientais, né? Ninguém ignora isso. Mas, no entanto, a população brasileira parece dar muito mais valor aos recursos naturais do que se poderia imaginar. Pelo menos é isso que revela uma pesquisa que foi, enfim, mereceu muito destaque no jornal Valor Econômico na segunda-feira passada. Foi uma pesquisa feita pelo Instituto Travessia e os dados são analisados pelo jornalista Carlos Hidlewski. Bom, evidentemente nem preciso dizer, a publicação se deve ao fato de estarmos quase terminando a Semana do Meio Ambiente, né? Quando perguntaram aos brasileiros o que nota eles dão, vamos dizer assim, que concretamente a pergunta foi a seguinte: dê uma nota de 0 a 10 para definir qual a importância que você atribui à questão do meio ambiente. E aí saiu 9,3, que é altíssimo, né? Mesmo assim, é importante levar em conta que essa resposta isolada não significaria nada. O importante é comparar com outras coisas. E aí o bom senso dos brasileiros aparece na seguinte tabela, em que também perguntados se eles deem nota de 0 a 10, mas aí
dando várias prioridades e qual prioridade o governo deveria estar dando nos próximos anos para cada uma dessas questões, a coisa muda de figura. E qual setor, segundo a pesquisa, foi apontado como primordial pela população? Neste momento, como não poderia deixar de ser, a questão que merece a prioridade do governo, segundo as respostas dessa pesquisa, é a saúde, né? Essa ganhou com 9,7. Depois, geração de empregos, 9,5. Corrupção, 9,2. Educação, 9,1. Segurança, 9,1. E só depois o meio ambiente, que neste caso, nessa resposta, aparece com 8,9. Mesmo assim, é bem interessante notar que de meia dúzia de grandes questões que mereciam a prioridade, nessa meia dúzia está o meio ambiente, segundo a maior parte dos que responderam. Também vale a pena registrar que dos problemas que causam maior preocupação, já explodiu a resposta escassez de água. Em outras circunstâncias, provavelmente queimadas ou coisas do tipo apareceriam com maior destaque. No caso aqui, 42% disseram que o principal problema é a escassez de água. Comparativamente, por exemplo, poluição, 27%. Enfim, é claro que é preciso considerar que essas pesquisas nem sempre são feitas com perguntas muito bem formuladas. Então, por exemplo, nesse caso, aparece uma resposta assim: eventos climáticos extremos. Eu tenho a impressão que grande parte das pessoas nem entende o que quer dizer isso, né? Mas, enfim, aos poucos a gente parece que vai chegar lá, porque as pesquisas vêm mostrando um claro progresso da consciência ambiental no Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o que tem de novidade no campo dos despejos e remoções em São Paulo? O Lab Cidade, o seu laboratório, acompanha de perto esse assunto. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, temos uma boa notícia. Depois de meses em que vimos apontando a absoluto abandono do ponto de vista das políticas públicas, da população que está sofrendo um dos efeitos aí da pandemia muito pesados, que é o efeito da pandemia sobre a questão da moradia, né? A gente já vem trazendo esse tema aqui, o quanto muito mais gente não está conseguindo pagar o aluguel e está deixando de pagar aluguel. Isso está aumentando as ações de despejo no judiciário. Ao mesmo tempo, tem aumentado muito as ocupações por absoluta falta de alternativa, porque quem não está conseguindo mais ter aonde morar, como não tem nenhuma política pública de auxílio, de apoio a essas pessoas, nenhuma alternativa, e no mercado não se encontra essa mercadoria porque não tem, as pessoas estão sem dinheiro, então isso está realmente trazendo um maior número de ocupações e um maior número de remoções e despejos, que joga as pessoas para novas ocupações, novas remoções e despejos. A novidade boa é que finalmente saiu uma medida cautelar no Supremo suspendendo os despejos e remoções durante 6 meses. E mais, essa semana, Congresso, o Senado, está discutindo um projeto de lei já aprovado na Câmara Municipal, que também vai exatamente na mesma direção, Sandra. Então, professora, quer dizer que estão suspensas todas as remoções e despejos, é isso?
É proibido fazer qualquer remoção nesse período? Tanto o projeto de lei, Sandra, como a medida cautelar, ela tem uma série de nuances e questões. Em primeiro lugar, ela tem uma temporalidade, ela suspende enquanto dura a pandemia. Em segundo lugar, ela se refere às populações numa situação de vulnerabilidade e ela, sobretudo, abre dentro do judiciário, isso eu estou falando da medida cautelar, um espaço para que o juiz, antes que dê uma liminar, ouça a outra parte, entenda as circunstâncias do que está acontecendo, além de verificar as condições da propriedade. Isso tudo é bastante importante, mas é muito importante dizer que tudo isso tem sido conquistado a partir de uma campanha muito grande que está sendo conduzida por entidades, por organizações não governamentais, pelo próprio envolvimento da Defensoria Pública e Ministério Público em vários estados, por laboratórios universitários e movimentos sociais, que é a campanha Despejo Zero, né? Imaginando que durante a pandemia ficar em casa é um elemento absolutamente essencial de proteção da sua própria saúde e dos outros, né? Ter casa para ficar é absolutamente central para poder enfrentar essa situação, Sandra. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.